Olha o que diz Isaías, o profeta, muito tempo antes de Jesus, conhecido como profeta messiânico. Por quê? Porque ele é o profeta que mais falou, que mais predisse coisas sobre Jesus, sobre o Messias. Falou do seu nascimento, falou do seu sofrimento. E ele vai falar aqui daquele que viria. Olha que coisa linda. Ele vai falar para um povo que estava em desespero, que não tinha esperança, para um povo que estava em sofrimento. Olha o que é que ele vai dizer para nós. Eu quero apenas que você atente, se está com a Bíblia, abra, se não está com a Bíblia, fique em atenção ao que o texto vai dizer. Ele vai dizer para nós o seguinte, 9:1 em diante. Ontem eu tratei o verso 2 na abertura lá, mas eu quero tratar o texto todo agora. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Aleluia! Olha que promessa, não haverá escuridão para os que estavam aflitos. Isso é para a gente celebrar. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro, aí ele está apontando para a vinda do Messias, honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Aqui ele está fazendo um relato geográfico da área da Galileia, uma área de pobreza, uma área de sofrimento, uma área onde Jesus resolveu morar, de onde Maria veio, de onde José veio. Eles moravam na periferia daquele país, nessa terra em que o povo vivia em escuridão, em sofrimento. E ele vai dizer agora mais uma vez no verso 2, o povo que caminhava em trevas, viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. E aí ele vai falar das obras do Senhor sobre o seu povo, fizeste crescer a nação, e aumentaste a sua alegria, eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota de guerreiro, olha que coisa linda, falando sobre o fim das guerras, falando sobre a paz que reinará, a bota usada em combate, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas como lenha no fogo. Ou seja, ficarão para trás, a guerra ficará para trás, o sofrimento ficará para trás. Essa é a promessa que o Senhor nos faz. E no verso 6, que é o mais conhecido do capítulo 9, que nós já ouvimos em várias mensagens natalinas, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Olha só que coisa linda, o texto começa com um quadro de caos, e o Natal, a luz do Natal, a luz de Jesus, ela ganha sentido a partir da avaliação que nós fazemos do caos onde nós vivemos, do caos existencial, do caos relacional, do caos político, do caos econômico, do caos internacional, nas relações entre as nações. O profeta Isaías está olhando o quadro daquele povo, que aqui representa o povo de Deus, representa a esperança dos que aguardam em Deus. Ele diz, olha, no passado tu humilhaste aquela terra, a terra de Zebulon e Naftali, ou seja, eram tribos que ficam na Galileia, mas no futuro, ele vai dizer aqui, com muita esperança, no futuro, o Senhor honrará a Galileia dos gentios, o Senhor honrará o teu povo, em outras palavras, Ele honrará aqueles que esperam nele. Natal é a lembrança, não apenas do fato que Deus se fez menino, que habitou entre nós para nos salvar, mas de que Ele voltará. Louvado seja o nome do Senhor. Ele voltará. Toda vez que eu celebro o Natal, eu não me lembro apenas que Ele nasceu, mas eu também me lembro que Ele morreu por mim, morreu no meu lugar, foi ressuscitado, subiu aos céus e voltará.
Essa é a nossa esperança. A esperança da igreja tem que estar posta nisso. Não é nos próximos governos do Brasil, não é no próximo secretário, da ONU, não é dos próximos posicionamentos no tabuleiro da economia internacional dos países. A igreja de Jesus olha para o mundo, ora pelo mundo, trabalha para que o mundo seja um lugar melhor, mas no fundo, a esperança da igreja é na volta daquele que já veio. Aquele que trará a paz para Israel, aquele que trará a paz para o Brasil, aquele que trará vida para nós. Louvado seja o nome dele por isso. Isso me encanta o coração, saber que eu não estou pregando sobre um evento do passado. Presta atenção, não é sobre um evento apenas do passado, é sobre algo que se renova em nosso coração, sobre algo que nos traz esperança de novo, e nós como igreja de Jesus devemos ser o povo da esperança. A palavra de Deus diz assim: estejam sempre prontos, preparados para responder aos outros que lhes perguntarem a razão da vossa esperança. Qual é a razão da vossa esperança? É o 13º que você vai receber em dezembro? A razão da vossa esperança é porque você vai tirar férias em janeiro? A razão da sua esperança é porque você está já casando? A razão da sua esperança é porque você vai ter um filho? A razão da sua esperança é porque você vai ter um aumento em março na data base da sua categoria? A esperança da igreja é que aquele que veio como menino, viveu, morreu no nosso lugar, vai voltar. Natal também aponta para o retorno daquele que já veio. Louvado seja o nome dele por isso. Glória a Deus, glorifica o Senhor, diga: louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Que essa alegria invada nosso coração agora em dezembro. Mas ele vai falar, gente, de algo muito importante. Ele vai dizer: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. E ele vai mais, ele vai dizer que Deus destrói o jugo dos que oprimem, a canga que estava sobre os nossos ombros, e a vara de castigo do nosso opressor. Na realidade, esse texto pode ter uma conotação política apenas, ele pode ter uma conotação espiritual apenas, mas no meu entender, ele tem uma conotação complexa e abrangente. Nós temos que olhar para os textos da Bíblia com a responsabilidade de entender que de fato o povo de Israel era um povo social e politicamente oprimido. E Deus está de olho na opressão que se faz ao pobre. Deus está de olho na opressão que se faz aos pequenos. Deus está de olho na opressão que se impõe sobre o trabalhador, que às vezes não recebe o que deve. Deus está atento para a opressão daqueles que vivem à margem da sociedade. Nós não podemos esquecer disso. Mas isso não nos faz comunistas. Isso nos faz cristãos. Porque do mesmo modo que eu vejo que Deus se preocupa com essa opressão, Ele se preocupa com outros tipos de opressão. Opressões pessoais, dos meus pecados que me oprimem. De uma vida amarrada a vícios, de uma vida amarrada à pornografia, de uma vida amarrada à prostituição, de uma vida amarrada a todo tipo de relacionamento ou de envolvimento que nos coisifica, que nos torna coisas e não seres feitos à imagem e semelhança de Deus. Então vejam como é complexo isso aqui. Quando Deus olha para a humanidade, a vê em amarras. Quando Deus olha para a humanidade, a vê em sofrimento, em jugo, uns subjugando os outros. E o ponto é o seguinte, é que de uma maneira ou de outra, todos nós somos escravos do pecado. Ou dos pecados pessoais, ou dos pecados relacionais, ou dos pecados sociais. Mas nós somos escravos desses pecados. E quando Isaías olha para a vinda do menino, a sua primeira vinda, ele está olhando com olhos de esperança, porque ele diz que este vai destruir o jugo que nos oprime. Se é um jugo social, Deus haverá de destruir esse jugo. Se é um jugo do pecado pessoal, Deus haverá de destruir esse jugo. Mas o fato é o seguinte, gente, a palavra do profeta Isaías é uma palavra de esperança. Deus está fazendo novas todas as coisas. Jesus está fazendo novas todas as coisas. A sua vinda inaugura o seu reino. A sua volta consumará esse reino. Nós estamos no meio dessa história. Nós somos no meio da história, nós somos privilegiados
privilegiados, nós vivemos entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, nós celebramos o que Ele fez e esperamos o que Ele vai fazer, nós nos alegramos com o que Ele já realizou, e olhamos para o futuro e dizemos, Ele vai fazer mais, Ele vai implantar o seu reino justo sobre a terra. É por isso que o profeta vai dizer para nós, volta para o texto, ele vai dizer lá, ele vai dizer aqui no verso 6, olha para o verso 6 do texto do capítulo 9, e ele vai dar uma notícia muito importante para nós, porque o menino nos nasceu, ele está olhando para frente, o Filho de Deus que viria da Virgem Maria, e o governo está sobre os seus ombros. Isaías não só vê o nascimento do menino, ele vê o papel desse menino na humanidade, o papel desse que, embora tenha vindo como bebê, cresceu como um homem normal, um homem qualquer, digamos assim, em seus ciclos de desenvolvimento, que passou pela primeira infância, pela segunda infância, que teve puberdade, que foi adolescente, que foi jovem, que se relacionou com pessoas, que trabalhou com seus pais, alguém que viveu os nossos próprios dramas. E essa é a beleza do cristianismo. Nós não temos um Deus distante que diz assim, faça um esforço para vir até mim, seja bom para chegar até mim, suba nas escadas das boas obras, venha e realize alguma coisa para me alcançar, posto que eu estou distante de você. O Deus da Bíblia diz, não venha, eu vou, eu me humanizo, eu toco as suas chagas, eu toco as suas feridas, eu estou com você, eu conheço as suas dores, por isso que me fiz homem, por isso que me fiz ser humano. Mas há um detalhe, eu sou homem em toda a dimensão do que é ser humano, mas o governo de todo o cosmo agora está sobre os seus ombros. O que é que significa isso? Sobre a sua responsabilidade. Quando Jesus veio, Ele destronou Satanás na cruz. O dono do mundo é o Senhor, o dono do mundo é Jesus, o dono das nações é o Senhor, o dono do cosmo é o Senhor, e o Senhor está trabalhando para consumar esse reino, e está usando a sua igreja nesse processo de consumação, e Ele vai me dar aqui, gente, 4 atributos maravilhosos, que me fazem entrar nesse mês de dezembro, me fazem virar o ano, me fazem olhar para o meu futuro, e ter certeza de que tudo vai estar bem, porque a minha vida está nas mãos do Senhor. Diga, tudo ficará bem. Diga, tudo ficará bem, porque a minha vida, diga, está nas mãos do Senhor. Aleluia, glórias ao nome dEle, amém? Então, gente, Ele vai nos falar aqui de 4 atributos deste rei, deste que hoje coordena a nossa vida, que é o nosso Messias e o nosso Salvador. Primeira coisa que Ele vai dizer, que Ele será chamado de quê? Repitam aí, Ele vai ser chamado de quê? Qual é o seu atributo? Maravilhoso o quê? Maravilhoso conselheiro, primeira palavra. Aqui é um termo complexo, são 2 palavras na realidade, para expressar um atributo. O atributo da suprema sabedoria. Quando a Bíblia diz que Cristo vai ser chamado de maravilhoso conselheiro, Ele está dizendo, Ele é o sumo bem, e Ele é a representação da própria sabedoria. Quando a gente procura um conselheiro, a gente procura uma palavra sábia, certo? Sim ou não? Procura aquele seu amigo, cuidado com quem você procura para se aconselhar. Cuidado, viu? Principalmente homem e mulher casado. Cuidado com quem você se aconselha. Aquilo ali pode ser o caminho de destruição na sua vida. E eu estou sendo muito sincero, como muito sincero tenho sido nesses anos. Mas quando a gente procura um conselheiro, a gente procura alguém que nos dê uma palavra de sabedoria, é ou não? Sim ou não, igreja? Não é? Oh, rapaz, eu estou precisando tanto de discernimento, me dá uma palavra, o que é que você acha? O que é que você quer dizer para mim? Como é que você pode me ajudar? Eu vou dizer uma coisa para você, gente. Jesus não veio só nos salvar. Jesus veio ser também o nosso maravilhoso conselheiro de todas as horas. O problema não é Ele que não fala não, é você que não ora. O problema não é Ele que não diz não, é você que não espera. O problema não é que o Senhor não esteja querendo guiar os teus passos, é porque você quer autorreger a sua existência. O problema não está com Ele, está conosco. O problema, gente, não é que Ele não quer fazer milagres, o problema é que nós não cremos nesses milagres.
Nós deixamos de crer em milagres, nós deixamos de crer que Deus age hoje ainda para fazer coisas sobrenaturais, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas o ponto é o seguinte, é que Jesus é o nosso maravilhoso conselheiro. Ele tem algo para dizer para nós em qualquer estação da vida, Ele tem algo para dizer para nós em qualquer etapa da nossa existência. Está em luto, Ele tem conselho e consolo sábio. Está em alegria, Ele tem conselho sábio. Você precisa definir a sua vida espiritual, a sua vida relacional, o seu futuro, a sua profissão. Fale com Ele, converse com Ele. Ele deixou para nós a sua palavra, Ele deixou para nós também o seu Espírito. Nós temos a palavra de Deus e o Espírito de Deus vivendo em nós. Nós temos tudo que nós precisamos, gente, para ter uma vida bem sucedida no Senhor. Ele tem conselho para nós, Ele tem sabedoria para nós, Ele tem o que dizer para nós. Ande assim, meu filho, guie-se assim, meu filho. Faça isso com sua mulher não, meu filho. Faça isso com seu marido não, minha filha. Faça isso com seu filho não. Meu filho, não faça isso com seu pai não. Honre seu pai e sua mãe, meu filho. O Senhor está sempre nos aconselhando. Ele nos coloca no colo e nos aconselha. O problema é que ou nós estamos surdos para o que Deus está querendo dizer, ou nós estamos muito interessados em fazer o que os nossos hormônios mandam. A nossa geração hoje não é gerenciada por sabedoria. A nossa geração hoje está sendo gerenciada por hormônio, por picos hormonais. A nossa geração hoje está sendo guiada por impulso. Ah, eu gostei, é bonitinho, ele é lindo, é gostosinho, cheirosinho, ela é linda, ela é maravilhosa. E aquilo, olha só, aquele emprego, olha aquele... Escuta, gente, nós precisamos ter a humildade de parar para ouvir o nosso maravilhoso conselheiro. É o governante do cosmo, é o governante da minha vida, que conhece tudo sobre mim e tem um plano perfeito para a minha vida e quer contar para mim toda manhã. Amém? Toda manhã. Eu disse aqui no culto de oração, já disse lá no outro que eu preguei, disse hoje de manhã aqui, que às vezes eu converso com pessoas que elas querem um conselho, mas pelo próprio discurso, pela própria maneira como vão conduzindo as coisas, como vão conduzindo as circunstâncias, como vão conduzindo as situações. Na própria conversa eu percebo. O Espírito Santo me diz, esse aí já sabe tudo. É doutor. Ele não precisa de conselho. Ele precisa só obedecer o conselho que ele já sabe, vindo do Espírito Santo. Mas sabe qual é o nosso problema, gente? Nós temos uma tendência natural de querer ouvir o que o nosso ouvido quer ouvir. Esse é o problema. Não é à toa que Paulo vai dizer que no final dos tempos, ele vai escrever para Timóteo, para o jovem pastor, e vai dizer assim, Timóteo, vai chegar um tempo em que as pessoas deixarão de dar ouvido à verdade e se voltarão às fábulas da vida, não vão querer. E ele vai dizer, porque elas vão ter coceira nas oiças, coceira nos ouvidos. E eles, por terem coceira nos ouvidos, vão se acercar de mestres, ele disse, olha, conselheiros, mestres, segundo as suas próprias cobiças. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Não procure apenas as pessoas que vão dizer o que você quer ouvir. O melhor conselho vem daquele que vai lhe dizer o que você não quer ouvir. Esse é o maior conselho. O Senhor quer aconselhar a tua vida, gente. Ele está aqui, Ele é vivo, amém? Quem é de Jesus aqui? Eu sou de Jesus, Ele está em mim, na minha vida. Está na minha vida, eu posso estar sozinho, acompanhado. Eu não estou desconsiderando a importância dos sábios conselhos. A Bíblia vai dizer no livro de Salmos, que é na multidão dos conselhos que mora a sabedoria. Mas Ele vai dizer também aqui para mim, que o Espírito Santo habita em mim. A Bíblia vai dizer que agora, na nova aliança, o Espírito Santo habita em mim, o Senhor dos senhores habita em mim. E Ele tem o que me dizer. Então para, escuta, medita. Ele tem o melhor para você. Você talvez esteja num momento barulhento da sua existência. E essa época de Natal, as nossas ideias começam a ficar meio troncha. Talvez você esteja num momento barulhento, difícil da sua vida. São vozes da esquerda e da direita da sua vida. Sabe, são vozes de cima e de baixo.
Para. E Deus vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ouve-me. Eu tenho algo a te dizer. Louvado seja o nome do Senhor, gente. Mas é muito triste a gente ter um bom conselheiro que nos diz o que nós devemos fazer, mas não pode se responsabilizar para que aquilo que eu estou fazendo em obediência venha acontecer, certo? Não é assim? Às vezes você aconselha alguém, você diz assim: você deve fazer assim, assim, peça perdão, e aí você está plantando restauração, peça perdão, mas o conselheiro humano, ele não tem como se responsabilizar pela realização das consequências do sábio conselho que foi obedecido. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Ou seja, eu posso chegar para o meu filho e dizer assim: meu filho, ande certo, ande nesse caminho, respeite as pessoas, faça isso, não queira o dinheiro de ninguém, ganhe seu dinheiro, respeite seus pais, respeite os mais velhos, respeite as autoridades, vá em frente. Mas eu não tenho como garantir que ele vai ser bem sucedido em tudo na vida, eu tenho como aconselhar. É por isso que entra um outro atributo do Senhor. E o outro atributo, depois dele ser o sábio conselheiro, é o que, gente? É que ele é o Deus forte, o Deus poderoso. Repita comigo: Deus poderoso. O que ele está dizendo para mim, gente, aqui é maravilhoso. Ele está querendo dizer para mim que esse menino que nasceu, esse que nós celebramos em dezembro, que aguardamos a sua vinda, ele não só é a suprema sabedoria, ele é também o supremo poder. Ele é o que tem a capacidade de me ensinar o que eu devo fazer e tem o poder de realizar as consequências da minha obediência. Por isso ele tem poder. Faça a vontade dele, obedeça os seus conselhos, porque ele tem poder para restaurar a sua casa, ele tem poder para restaurar seu casamento, ele tem poder para restaurar os seus relacionamentos, ele tem poder para trazer seu filho de volta, ele tem poder para quebrantar o coração do seu inimigo, ele tem poder para realizar milagres, ele tem poder para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele tem poder, ele tem poder. Louvado seja o nome dele por isso, louvado seja o nome dele por isso, louvado seja o nome dele por isso. Ele não é só um maravilhoso conselheiro, ele é o todo-poderoso. Resumindo, é como se você dissesse: Sérgio, faça isso. Eu disse: mas está tão difícil. Filho, faça isso. Mas está tão difícil. Meu filho, siga esse caminho. É isso que eu quero que você faça. É isso que eu quero que você faça. Seja autêntico, seja verdadeiro, vá em frente. Mas se eu for assim, as coisas não vão acontecer. Eu tenho poder, não só para lhe dizer o que você deve fazer, mas eu também garanto os efeitos da sua obediência. Ele tem poder sobre toda a terra, ele tem poder para realizar exatamente isso que nós vamos ler aqui como último ponto. Eu vou me concentrar aqui em Pai eterno e Príncipe da paz, mas eu quero me focalizar nesse último atributo, Príncipe da paz. Quando a gente pensa em paz, a gente vê logo aquela ideia de inexistência de guerra. E você vê que o contexto que ele vai falar aqui, a bota do soldado, as vestes ensanguentadas serão queimadas. Ele vai falar também na alegria de despojar em guerra a nação derrotada. Ele vai falar de todas essas coisas. Mas o ponto aqui, quando ele vai falar que ele é o príncipe da paz, nós não podemos desconsiderar, por exemplo, a situação que o mundo vive hoje. Há países em conflitos com outros países, há países em conflitos bélicos dentro dos próprios países, que é o que nós chamamos de guerras civis. Por exemplo, Guiné-Bissau, onde nós estamos indo por determinação do Senhor. É um país que vem de sucessivas guerras civis. Esse presidente que está agora, talvez seja o primeiro presidente, depois da independência, que vai completar o mandato. Porque uma etnia tira a outra e bota o seu presidente. Os balantas lutam com os fulas. Os fulas são muçulmanos, os balantas são animistas.
Então, há guerras entre as etnias, porque querem que o presidente seja da sua etnia. E lá eles têm dezenas de etnias naquele mesmo país, etnias tribais. Então, eles vivem isso. Como também eu experimentei visitando Moçambique, que viveu muito tempo de guerra civil depois da independência de Portugal. Nós vemos esses casos de guerra que às vezes nem saem mais, gente, nos noticiários, porque já são tão banais, elas já estão acontecendo já há tanto tempo, em países da África, como o Congo, por exemplo, República Democrática do Congo, e outros lugares. Nós não temos esses problemas de guerra no Brasil, a nossa história de guerra é uma história muito assim, superficial. Teve farrapos ali, né, lá atrás, aquele processo separatista, né? Tivemos a Revolução dos Canudos, alguma coisa também lá para trás, mandamos os pracinhas aí para uma dessas guerras mundiais, mas nós somos um país pacífico, quando o assunto é guerra internacional, ou seja, quando é guerra interna. Mas nós temos as nossas guerrilhas, nós temos as nossas guerras civis. Ou vocês não acham que quando se levanta uma facção dominando o tráfico em uma comunidade no Rio de Janeiro, e que ela luta contra o Estado armado, aquilo ali é uma guerra civil interna, só não é declarada como guerra civil. São governos ali que tentam impor a sua força. O Estado organizado, constitucional, e ali aquele para-Estado, aquele Estado paralelo dentro da comunidade. E o que falar, por exemplo, das guerras que nós temos hoje, como as guerras do terror, gente. Imagina que você está em Nova York, no século 21, na varanda da sua sala, na Twin Towers, na Torre Gêmea, ali olhando o Central Park, conseguindo observar a ilha de Manhattan todinha. De repente você está folheando a sua agenda cedo da manhã e você olha à esquerda e você vê um avião que você não tinha visto tão próximo daquela, mas você volta, talvez tenha sido um piloto que arremeteu ali, precisou fazer uma manobra mais urgente, e você está aqui, de repente você olha de novo, ele está tão próximo, a ponto de você não entender porque que ele está tão próximo. E aí, na terceira vez que você olha, você já não olha, você é atingido pela turbina de um Airbus. Como nós vimos. Nós vemos num mundo em que, de repente, alguém se acorda de manhã e diz assim: hoje eu vou transformar pessoas em tomates. E eu pego um caminhão, e entro numa calçada na Europa, desenvolvida, independente de Deus, totalmente consciente do desenvolvimento humano e tecnológico, e ali eu transformo pessoas em tomates. E o que dizer das suas guerras pessoais? Suas guerras contra você mesmo, contra a sua alma, contra os seus instintos, guerras familiares, brigas entre irmãos, entre pais e filhos e amigos. Talvez nós não tenhamos a ideia real na nossa cabeça da bota do soldado ensanguentada e das suas roupas ensanguentadas, que serão queimadas pelo príncipe da paz, mas nós temos nossas guerras. E Deus está nos mostrando, e mostrando a humanidade inteira. Escuta, gente, olha, para mim isso é um dos grandes argumentos com relação à existência de Deus e à incapacidade da humanidade de resolver seus próprios problemas. Nós estamos com as calças sujas de fezes e nós não temos como limpar essas fezes. Uma das maiores provas para mim é exatamente essa inabilidade humana, gente. Nós não vivemos na época da barbárie. Nós não estamos no tempo dos bárbaros que lutavam ali contra os romanos. Mas nós temos as barbáries mais parecidas. Mulheres ainda hoje, em pleno século 21, em países aqui, tá, que pertencem à ONU, há mulheres que são raptadas por 3, 4, 5 homens, estupradas, e ela é obrigada a casar com aqueles homens para diminuir o peso da sua condenação social. Hoje, não era 50 anos, hoje estão acontecendo esses casos, hoje está acontecendo o tráfico humano enquanto nós estamos aqui. Hoje, meninas de 9 a 12 anos estão perdendo a virgindade por R$100 na Paraíba. Estão sendo compradas por gente grande, gente que tem dinheiro, gente que vive aí aparecendo nas mídias. Nós vivemos em guerra contínua. E o problema é que a humanidade não se rende ao fato de que ela é incapaz de resolver os seus próprios problemas. Glória a Deus, porque o menino nos nasceu. Glória a Deus, porque Ele é o nosso maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, mas Ele também é o príncipe da paz.
Ele realizará a paz. Quando Ele voltar, Ele realizará a paz. E o mundo atônito de joelhos aos seus pés na sua vinda, vai dizer, haverá de dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é aquele que veio e voltou. E essa realidade tem que estar na sua vida. Jesus tem que ser o centro da pacificação do seu coração. Jesus tem que ser o centro da pacificação da sua família. Você precisa dele para pacificar o seu casamento. Você precisa dele para pacificar a sua família. Você precisa dele para pacificar na sua empresa. Ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que nos dá condição de olhar para o mundo com esperança. Eu não espero na ONU, eu não espero no próximo presidente do Brasil, eu não espero no próximo presidente dos Estados Unidos, eu não espero nos novos ajustes econômicos dos blocos econômicos internacionais, porque aquele que espera no Senhor, esse renovará as suas forças. Aquele que espera nele renovará as suas forças. E a igreja tem que esperar nele, e tem que viver por ele, e tem que proclamar a ele, e tem que agir como ele agiria nas situações de conflito. É interessante que, eu quero encerrar, Mateus capítulo 5, quando o próprio Jesus, o menino, veio, cresceu, e fez o seu primeiro sermão público, o chamado Sermão da Montanha. E ele vai falar de várias bem-aventuranças. Bem-aventuranças, quando ele diz bem-aventurado, ele está dizendo feliz, realizado, pleno. Feliz, ele vai dizer no verso 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois esses serão o que, gente? Satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E aqui especialmente para hoje, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados de quê? Filhos de Deus. Se Ele é o príncipe da paz, Ele é o pacificador por excelência, amém, irmãos? Não vai haver diplomacia, carreira linda de diplomacia, de diplomata, linda, mas não vai haver diplomacia internacional capaz de resolver os problemas do mundo, não haverá. A história nos lega essa realidade, e nós estamos de mal a pior, gente. Aquele cara lá na Coreia do Norte, se ele acordar de ovo virado, apertar um botão daquele ali, mergulhar no mar da Coreia ali, com uma pedra no pescoço, diga eu morro, mas mato o mundo inteiro, ele faz. Nós vivemos em um barril de pólvora. Escute, nós vivemos em um barril de pólvora. E nós temos que nos agarrar ao Senhor. Mas mais do que isso, nós temos que atuar como pacificadores. De todas as bem-aventuranças que são lidas, que eu li para vocês, uma você herda o reino, outra você vai ser consolado se estiver chorando, outra você vai ganhar a terra por herança, outra você vai ser satisfeito pela justiça. Só uma bem-aventurança vivida nos equipara a Deus, que é a pacificação. Só uma bem-aventurança, escuta, só uma. A consequência é eu ser chamado de filho de Deus. O próprio Jesus então vai dizer para mim que Ele como príncipe da paz e eu como seu filho, você como filho e filha, o que mais me identifica a Cristo é a pacificação. É a capacidade de pacificar o meu coração, é a capacidade de pacificar a minha vida com o outro, é a capacidade de pedir perdão ao outro, de perdoar a ofensa que o outro comete, e é a capacidade de servir como um terceiro, mediador de conflitos alheios. É triste ver que a igreja está repleta de faíscas, de gente que quer jogar a lenha na fogueira, ou quer tocar fogo no algodão embebido no álcool. E o Senhor está dizendo, o meu povo é pacificador, porque eu sou o príncipe da paz.
Nós podemos, gente, ser instrumentos de pacificação. Você pode usar esse mês de dezembro para ser um instrumento de pacificação na sua família, na sua casa, em oração, ouvindo o conselho de Deus, pelo poder do Deus poderoso, e agindo como um pacificador. Eu não posso ter o poder que Deus tem, amém? Não posso. Eu não sou o maravilhoso conselheiro que Ele é, mas se Ele é o príncipe da paz, e Ele diz que os pacificadores serão chamados filhos dEle, eu preciso e devo agir. Talvez desses atributos que Deus nos dá aqui, ó, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, eu também não posso ser, mas príncipe da paz, eu posso agir como um príncipe da paz. Esse eu posso, é transferível para mim. Eu posso agir como um pacificador, você pode agir como um pacificador. Saia daqui com essa ideia no coração, saia daqui com a ideia de ligar para quem te ofendeu, saia daqui para, perdoar aquele que já te pediu perdão, ou perdoar aquele que não te perdoou ainda. Saia daqui com o desejo de pacificar os seus irmãos com os seus pais, saia daqui para ser um pacificador na sua empresa na segunda-feira. Aí você vai ser chamado filho de Deus, aí o Natal vai fazer sentido no coração das pessoas, porque as pessoas vão olhar para você e vão sentir cheiro de paz, vão sentir cheiro de alegria, vão sentir cheiro de Jesus. Quando nós pacificamos, nós parecemos com Jesus, porque o seu sangue pacificou a minha relação com o Pai, o seu sangue pacificou a minha relação comigo, o seu sangue pacificou a minha relação com o próximo, e o seu sangue na cruz pacificou a minha relação com toda a criação. Oh, igreja do Senhor, noite de paz. Por que é noite de paz? Porque o príncipe da paz veio ao mundo, e nós somos o seu povo, nós somos a sua igreja. Eu quero dizer para você, saia daqui hoje cheio do poder do Espírito Santo, sai daqui animado no Senhor. Quem está animado glorifica a Deus. Sai daqui cheio da vontade de ser como Ele, saia daqui para ouvir o conselho do Pai, saia daqui para saber que Ele é poderoso para fazer o que você não pode, saia daqui para ser um instrumento de sua paz. Não é à toa que São Francisco de Assis, na sua oração muito conhecida, ele diz exatamente isso: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Louvado seja o nome do Senhor. É para isso que nós fomos feitos. Alegremos-nos no Senhor, alegremos-nos da força do seu poder que está sobre nós nessa noite. Você não está aqui nessa noite por acaso não. Deus marcou um encontro para falar para o teu coração, e Ele vai usar a tua vida nessa semana, amém, gente? Diga assim: Senhor, eu creio. Diga: Senhor, eu creio que essa semana será de bênção, que eu vou ser usado como instrumento teu, para a glória do teu nome. Diga: Senhor, eu quero ouvir teus conselhos, e sei que tu tens poder para garantir que as minhas atitudes na tua vontade se realizem. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele seja honra, glória, louvor e exaltação. Luz do mundo! Luz do mundo! Aplauda a luz do mundo!